Meus irmãos, a graça e a paz, o favor de Deus alcance você poderosamente. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez e hoje o programa será com conteúdo da lição de escola bíblica dominical, iniciando um novo trimestre e já nós estaremos apresentando para você aí a lição de hoje, a revista, enfim, eu tenho certeza que como tem sido durante todo esse tempo que nós decidimos colocar o conteúdo da lição aqui no programa Novo Alvorecer, esse também será bênção para as nossas vidas. Não sai daí, nós vamos a uma vinhetinha rapidinho e nós voltamos já com você. De volta com o programa Novo Alvorecer para o conteúdo da lição de escola bíblica dominical. Comigo aqui no estúdio, pastor Saulo Sabino. Bem-vindo mais uma vez, pastor. Amém. Deus te abençoe. A lição de hoje, nós estaremos aí iniciando mais um trimestre, né? O caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Foca aí, Daniel, a capa da nossa revista desse trimestre que nós estaremos trabalhando. E aí acreditamos que vai ser um tempo abençoado para nós aprendermos da palavra de Deus. Certinho aí? Aí nós vamos então ao conteúdo da lição. Esse trimestre é comentário do pastor Elinaldo Renovato, o que não é um novato no comentário das lições de escola dominical, né? A lição de número 1, a formação do caráter cristão. Então nós vamos dar uma introdução aí no que é caráter e por aí vai para a gente... basicamente introduzir o trimestre mesmo dentro desse assunto, né? Depois acaba a gente vendo algumas coisas repetidas, mas né, a primeira lição normalmente é uma introdução, uma introdução, né, geral, né, de todo o trimestre. Exatamente. Aí o texto áureo da lição é: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A verdade prática: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Você que está em casa e não tem um exemplar da nossa revista, você pode pegar a sua Bíblia aí e conferir a leitura de Efésios capítulo 4, versículo 17 até o versículo 24, que é o texto que nós estaremos trabalhando então na lição de hoje, conforme nós já dissemos, e o comentarista coloca aqui na introdução, pastor Saulo, que nesse trimestre trataremos de falar a respeito do caráter, e aí ele diz que todo ser humano tem caráter, seja bom ou seja mau, exemplar, ímpio ou santo. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado maculou o seu caráter. Por isso todos necessitam de uma transformação espiritual e moral. E aí, por partes, então, não existe ninguém acima dessa lei, né? Todo mundo tem um caráter. Sim, aí, ou bom ou mal. E é por isso que a salvação, ela é necessária, porque ela vai atuar. Para que o homem não tenha um caráter mau, né? Ela vai modelar e reformular, né, o caráter do ser humano, através da obra, da transformação de Deus na vida. Fruto aí da salvação, né? O primeiro tópico da lição, para a gente caminhar aí discorrendo o assunto, de praxe aí terão 3 tópicos, né, divididos aí respectivamente, cada tópico em subtópicos. Aí vem uma definição, né, do que é o caráter. O assunto desse tópico é o caráter na realidade do homem. Aí o que é o caráter? É o conjunto de qualidades, seja ela boa ou má, né? E que determina a conduta ou a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. Muito bonito, né? Muito chique, forte, né? É o que vai definir, né? O caráter não é o que se vê, o caráter ele vai ser revelado através da ação da pessoa, né? Como está aqui da sua reação. E isso vai estar expressando a sua própria personalidade. É por isso que está escrito aqui: caráter é qualidades, sejam qualidades positivas ou negativas. É ela que vai determinar o que a pessoa é. É o caráter que determina o que a pessoa é, o que o ser humano é. E aí, de forma individual, cada pessoa vai refletir no seu caráter, ou de forma boa, ou de forma ruim, negativa.
está refletido aí. E aí é o que realmente define uma pessoa, né? Não tem como ninguém fugir disso aqui, Não né? tem. E nós vamos ver um pouco mais à frente, né, no próximo subtópico, que o caráter ele é formado, né, tanto pelo meio em que se vive, né, ou pelas influências de pais, influências de pessoas que estão à nossa volta, principalmente na infância, na adolescência. O caráter ele vai sendo formado, ele vai sendo modelado na pessoa. A gente observa as diferenças de caráter de uma cultura para outra, né? Por quê? Porque o caráter é formado também pelo meio em que se vive. Acaba recebendo uma influência, uma influência muito forte. Não quer dizer que vai ser regra geral de, por exemplo, uma pessoa que vive num ambiente onde tem só pessoas más, não significa que todo mundo vai ser mal. Acaba sendo uma escolha, né? Mas tem uma influência e isso aí é inegável. Tem influência, porque a cultura influencia o caráter da pessoa. Um brasileiro, por exemplo, ele tem o seu caráter formado pela cultura do nosso país. Se você for na África, por exemplo, os africanos terão um caráter formado pela cultura deles. Então, de uma forma ou de outra, o meio em que se vive, ele vai influenciar a formação do caráter da pessoa. Negativamente ou positivamente. De uma forma ou de outra. Porque o caráter que define aqui, né, no dicionário, ela é uma concepção moral. E nem tudo que é a concepção moral não é em todos os lugares a mesma coisa. Talvez o que é imoral no Brasil não seja, né, no sentido assim da palavra, não seja na África. Né, a gente vê isso aí na transculturação de missões, que é aquilo que nos choca às vezes que lá na África é normal, é natural. Comum, né? Então, é por isso que estou dizendo que o caráter ele é formado, em uma grande parte, pelo meio que se vive. A cultura onde se vive vai formar o caráter. Agora, todas as culturas, de uma forma ou de outra, todas elas estão contaminadas pelo pecado. E aí mesmo, em qualquer cultura que o homem possa estar, ele pode ter um caráter bom ou pode ter um caráter mau. Por quê? Porque a própria cultura está contaminada, né, pelo pecado. E aí também precisa da salvação a ação da salvação para mudar isso, né? Para mudar esse conceito. A personalidade e caráter estão aí interligados, mas com uma definição um pouquinho diferente, né? A personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. Essa é a personalidade. O caráter não é herdado. Ele é construído mediante a formação que recebemos. Aí é o que nós estamos, né, falando até então. O que é personalidade? Personalidade é o que distingue uma pessoa da outra. Porque ninguém tem a personalidade igual uma a outra, né? É individual. A personalidade é distinguível de uma pessoa para com a outra. Mesmo pai com filho, né? A mãe com a filha, o irmão com o outro, você vê diferença de personalidade. Né? E é isso que nos distingue de uma pessoa para com a outra. É aquele ditado antigo que numa casa pode ter 10 filhos, por exemplo, mas nenhum, como o dedo da mão não é igual, ninguém vai ser igual. Ninguém também, é igual. Né? Isso, é mais ou menos isso aí, né? Isso é o que é a personalidade. Aí você observa que no subtópico anterior diz que o caráter se manifesta na personalidade. Agora você imagina 10 filhos numa mesma casa e todos com personalidade diferente e também com caráter diferente. Né, tendo ações e reações, expressões diferenciadas de um para o outro, de um irmão para com o outro. E aí está dizendo mais uma vez que o caráter ele não é herdado. E aí tem um ponto positivo, porque se um pai tem um caráter ruim, e se o caráter fosse herdado pelos filhos, todos os seus filhos têm um caráter ruim. No sentido aqui, né? no sentido de herdar, aqui no sentido de herdar aquela essência ali no nascimento. No nascimento. Né? Porque, na verdade, acaba herdando aí, já que a formação do caráter tem a ver com o meio que ele vive, vai acabar, de uma certa forma, sendo influenciado. Mas aí que está a vantagem de ser influenciado, porque nós vamos ver, dentro desse mesmo tópico, dizendo que por isso a palavra de Deus nos adverte sobre instruir um menino que o caminho deve se andar. Pelo caráter ser influenciado e não herdado, é uma vantagem. Por quê? Você pode ter uma má influência, mas uma má influência pode mudar. Você pode passar a ser influenciado por uma boa influência. Por exemplo, o camarada vive num ambiente de pecado.
mas ele ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus vai influenciá-lo e vai encontrar condição de mudar o seu, ou de moldar o seu caráter de uma maneira positiva. Se não houvesse influência, como fosse apenas uma herança, o caráter nunca poderia ser melhorado. Do jeito que nasceu, iria continuar até a sua morte. Mas por ele ser influenciado, tanto de forma negativa quanto positiva, nós podemos então ser bem influenciados, e principalmente ser influenciado pela palavra de Deus, que vai nos mudar e vai nos moldar na vontade do Senhor. Legal isso, né? Agora, para o segundo tópico da nossa lição, a deformação do caráter humano. Aí nós vamos voltar de novo em alguma coisa que nós batemos bem na tecla no trimestre passado, né? Aí sobre a questão das obras, né? Da carne, que foi bem falado, né? Bem falado aí, e houve então, né, aquela questão do surgimento das obras da carne pela razão da queda, né? Nós batemos bastante nessa tecla aqui, e nós vamos continuar aí falando mais alguma coisa aí, mas dentro desse outro assunto aqui, que é a questão do caráter, onde o autor vai abordar aí a queda e o caráter humano, e ele vai lembrar que Deus fez o homem perfeito em todos os termos espirituais, morais e físicos, né? Quando Deus fala que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, quer dizer então que todo o caráter de Deus estava sendo impresso ali na vida do ser humano na forma perfeita, em todos esses aspectos, né? Espiritual, moral e físico. Agora, a queda, houve uma complicação disso aí tudo, mas aí o autor lembra que se tivermos um caráter santo, Deus será louvado por intermédio de nossas ações. É interessante essa colocação do comentarista. Quando se fala na perfeição do homem, a gente pensa muito no lado físico, né? Uma perfeição apenas física. Mas a perfeição do homem, ao ser criado, era também uma perfeição moral. A sua moral era perfeita, né? Como nós nunca alcançaremos aqui nesta vida, né? Aqui, hoje contaminado pelo pecado. E a queda, ela atingiu todas as áreas, né, do ser humano. A área espiritual, a área moral, a área física. A queda deformou o ser humano. É por isso que quase sempre a gente volta a esse assunto da queda e do pecado. Porque é impossível nós tratarmos... É a chave, né, para nós entendermos vários outros aspectos. A própria vida do ser humano, né? Sempre que qualquer assunto a gente vai estar trabalhando na Bíblia, nas revistas, escola dominical, sempre está relacionado à queda e à redenção. Qualquer assunto que a gente abordar na Bíblia, de uma forma ou de outra, vai desembocar lá na queda do homem e também na redenção proporcionada por Deus. Como nós falamos tanto no trimestre passado sobre a queda, a consequência da queda com as obras da carne, e também as consequências da redenção com o fruto do Espírito, né? A consequência positiva. E é por isso que nós estamos vendo aqui, que a queda, ela trouxe uma deformidade ao caráter humano. Um caráter que era perfeito do homem ficou comprometido por causa do pecado. E aí é preciso, né, que nós não esqueçamos que ao criar o ser humano, a imagem de Deus, isso quer dizer que o homem refletia o caráter perfeito e santo de Deus. Ele estando na terra, ele refletia isso. E ao pecar, essa imagem ficou deformada. E só é restituída através agora, né, da salvação que é no Senhor Jesus. E é Ele que pode fazer isso. Essa melhora em nosso caráter. Aí o segundo subtópico, imagem e semelhança de Deus. O homem era no seu estado original uma imagem ou representação perfeita de Deus. Adão e Eva possuíam atributos morais tais como amor, justiça, santidade e retidão. Ou seja, tudo à semelhança de Deus. É isso aí. Era uma espécie de um espelho, né? Era um espelho. E não podemos também ir além, como a gente tem ouvido muito aí, que o homem era um pequeno Deus. Não é isso aí. Né? Um espelho onde a gente olha, o nosso reflexo, ele nunca é nosso. O seu reflexo no espelho, ali é apenas uma representação sua. Uma sombra, né? É uma representação. Não é que aquele reflexo lá tem a sua própria essência. É uma representação. E da mesma forma, o homem como representante de Deus, mesmo que tivesse as mesmas qualidades, os mesmos atributos que Deus possui, né? Ou seja, né, a moral perfeita, amor, justiça, santidade, retidão, ainda assim ele era apenas um reflexo de Deus, uma representação de Deus aqui na terra. Mas isso
aí uma coisa muito forte, dizer que tudo isso é a semelhança de Deus. E não resta dúvida, né, que ao criar o ser humano, esse era o pensamento de Deus. Essa era a vontade de Deus, que o homem fosse um reflexo dele aqui na Terra. Para que ele pudesse continuar sendo adorado. Um representante real, né? Verdadeiro. E a Bíblia diz que o homem foi criado para a glória de Deus. Não é o sentido do homem ser criado para ficar dando glória a Deus audivelmente, mas para que a própria criação do homem, o próprio ser criado, glorificasse a Deus, porque ele era um reflexo de Deus na Terra, um representante de Deus na Terra. E isso no sentido moral também, de caráter também, né? Vamos lá para o próximo, então? A deformação do caráter humano. Deus, aliás, o homem foi criado perfeito em toda a sua constituição, espírito, alma e corpo. Porém, quando o homem deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, caiu da graça divina. Aí houve consequência para isso. Consequência do pecado em várias áreas, como a gente já falou aqui, mas o autor destaca aqui outras áreas além daquelas. No seu relacionamento com Deus, o pecado desconfigurou o homem, cortando a ligação direta com Deus. Aqui tem a ver com o sentido da deformação no termo espiritual, né? Sim. A outra coisa, mas antes da outra coisa aqui, o autor ainda diz que o pecado distanciou o homem de Deus e o levou a criar seus próprios deuses segundo as suas malignas concupiscências ou maligno desejo para agradar ao príncipe deste mundo, que acaba sendo aquele que acabou mentoreando o homem aí nessa queda, que foi o próprio Satanás, hein? A outra área que foi atingida foi o relacionamento humano. Quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar seu erro acusando a esposa, que por sua vez acusou a serpente, que por aí vai, essa acusação mútua aí. E aí a gente vai ver que depois acaba refletindo também esse mesmo problema em outras pessoas, como foi o caso de Caim e tantos outros que vieram depois, que a Bíblia menciona. E também no relacionamento com a natureza, né? Que o autor lembra que, além de cuidar do jardim, o homem teria domínio sobre a terra com autoridade delegada por Deus sobre todos os animais. Mas, usando mal o seu livre arbítrio, o homem fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta. E aí acaba todo esse abuso aí que a gente vê, né? Houve consequências, né, da queda em todas as áreas. E a gente observa nessas consequências do pecado nos relacionamentos, você observa que justamente é o caráter do homem que foi danificado. Porque quando o homem passa a adorar outra criatura, outro Deus, ou criar deuses, é porque o seu caráter está deformado. Quando o homem não consegue conviver bem com o seu semelhante, é porque o seu caráter está deformado. Observe, Adão, antes da queda, jamais ele ia acusar Eva, porque o caráter dele era reto, de justiça. E ele onde ele se tivesse cometido um erro e o caráter permanecesse, ele diria assim: não, eu errei. Mas porque o caráter está deformado, ele quer arrumar desculpa e acusar outros. E foi um negócio instantâneo, né? Instantâneo. É tão terrível. A consequência do pecado foi instantânea, né? Ele pecou imediatamente, já houve a consequência. Ele já vai acusar a esposa. E isso continua. Ele, depois do relacionamento entre pessoas, né, sem ser marido e mulher, no caso Abel e Caim. Por que isso? Porque o caráter está deformado. Porque agora um caráter deformado vai se revelar em ações deformadas, em ações más, como aconteceu de Caim acabar matando Abel, por causa de um caráter deformado. E a natureza não vai fugir. O homem, ao invés de estar cuidando da terra, lavrando e cuidando da terra, ele está destruindo a terra, porque tudo relacionado ao seu caráter, refletindo na sua personalidade. E esses abusos aí, né, acaba refletindo em muita coisa que a gente vê hoje aí, né? E o autor até cita algumas coisas aqui, a poluição, né, do ar, do solo e tantas outros abusos mesmo, né, que o ser humano passa a praticar, né, fazendo aí no seu relacionamento com a natureza. O pecado de fato tem um poder destruidor, né? A verdade é essa. Terrível. Ele contamina tudo, né? Exatamente. Finalizando a nossa lição de hoje, então, aí com o terceiro tópico, a redenção do caráter humano, novo nascimento,
transformação do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. Pela fé em Jesus, o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura completamente transformada. Aí eu vou te fazer uma pergunta diante dessa colocação do autor. Nós falamos no tópico anterior que o efeito do pecado foi imediato, né? A deturpação do caráter, né? E enfim, o homem passou a relacionar tudo de maneira diferente imediatamente após pecar. Agora, com a salvação, é também instantânea ou é um processo que, tipo assim, o sujeito aceita Jesus agora, mas ele não está salvo ainda, ele ainda tem que observar mais algumas outras coisas? Como que é? Não, a salvação é imediata, né? A pessoa creu e aceitou pela fé ao Senhor Jesus, ele é salvo imediatamente. Ele já está apto, né, a ser a habitação do Espírito Santo. Agora, o que pode levar um tempo maior e que levará é a mudança do caráter. O processo de santificação, o processo, né, da santificação, porque a santificação, ela opera a santificação instantânea, né, quando a pessoa, todo o seu passado é purificado, ele se torna santo, mas tem um processo da santificação diária que vai se estender por toda a vida do homem. Seria, né? Esse sentido aí desse processo de santificação seria a remodelação das ações. Né? E a verdade, o que a gente vai entender é isso. A santificação nada mais, nada menos é do que o nosso caráter sendo melhorado. Nosso caráter sendo moldado novamente agora pelo poder transformador do Espírito Santo. Isto é a santificação, é o nosso caráter sendo melhorado, se tornando novamente, retornando ao exemplo que ele tem, que é o próprio Deus, um caráter santo. E isso é que vai estar o Espírito Santo vai trabalhar em nossa vida, né? Como nós passamos no trimestre passado, na produção do fruto do Espírito, é o caráter sendo trabalhado para nós estarmos iguais, voltarmos à semelhança de Deus novamente. Ok. Aí o segundo subtópico, a palavra de Deus muda o caráter. A salvação envolve regeneração, justificação e salvação. No processo de santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar o homem, pois somente elas podem penetrar, somente elas têm o poder de penetrar no seu interior. Aí como que a gente vai entender isso então, pastor Saulo? Que a palavra de Deus tem a capacidade de mudar o caráter. Sim, é a única forma, a única condição do homem mudar o seu caráter é pela palavra de Deus. Agora, a gente tem que entender que não é uma mudança instantânea de caráter. De arrancar o ruim e colocar o bom. Não é uma substituição. Porque a mudança que a gente entende é através da santificação. É uma mudança gradual. Porque se o caráter fosse mudado instantaneamente, era impossível um salvo voltar a pecar. Por quê? Porque o seu caráter foi completamente mudado instantaneamente. Foi arrancado ruim e colocou um novo. Ele voltou a ser o que Adão era antes do pecado. Mas é uma mudança pelo processo da santificação. Aí o comentarista ele coloca o título subtópico, mas depois no comentário ele põe essa ideia. No processo de santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. Né? Então essa transformação, essa mudança não é uma instantânea. É a mudança gradual que ocorre no ser humano através da santificação, né, pela palavra de Deus. Que é um processo. É um processo, porque se mudasse instantaneamente, o salvo se convertir a salvo nunca mais pecaria. Né, mas infelizmente nós ainda pecamos. Por isso nós precisamos da santificação. E também não é o projeto de Deus isso, né? A salvação, e aí o sujeito não vai pecar mais, não é isso. Ainda não. Aí esse processo é lá para o futuro, né? E esse futuro pode começar agora com a vinda de Jesus. Né? É a santificação completa no arrebatamento da igreja. Alcançarmos o que Paulo vai chamar de estatura de homens perfeitos. Né? Exatamente. Para fechar então aí o terceiro subtópico, caráter amoroso e santo do cristão. O cristão tem como uma de suas características principais o amor de Deus e ao próximo. Quem não ama não conhece a Deus, ainda não teve o seu caráter transformado e está em trevas. É uma afirmativa de João na sua primeira epístola, no capítulo de número 2.
Então, com isso nós entendemos então que o cristão que foi realmente moldado, ele ama a Deus. E o caráter de Deus, o ponto principal dele, destaque principal, é justamente o amor. E quando nós recebemos essa mudança de caráter, que vai mudando gradualmente, nós aprendemos a amar como Deus ama. Primeiramente, amar ao próprio Deus, e depois amar ao nosso próximo, né? E se nós não amamos o irmão, nosso caráter continua ainda num estado muito ruim. É isso aí. Né? Então precisamos entender que o caráter amoroso de Deus vai estar implantado também em nós. Tá certo. Você que está em casa nos acompanhando aí, as pessoas podem não acreditar numa mudança das pessoas, mas a palavra de Deus nos garante que Deus é capaz de fazer isso sim na vida do ser humano, através do nosso ato de reconhecer a Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Você pode, me assiste agora, mudar realmente a sua vida diante de Deus, aceitando a Jesus como Salvador e deixar que Ele molde a sua vida para melhor. É isso aí, pastor Saulo. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe o Senhor. A você de casa, nossa gratidão por nos acompanhar mais uma vez. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro.